A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos. O maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Pessoal, bom dia, né? A Macafer, né? É um prazer para a Macafer estar aqui hoje, né? Presente com vocês em mais uma Expo IBRAM. Queríamos agradecer ao IBRAM pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui com vocês, né? Estamos muito felizes, né, em apoiar esse evento. Estaremos sempre junto com o IBRAM, né? No desenvolvimento da Expo IBRAM, né? Já estamos presentes há muito tempo com vocês, né? Há muitos anos já estamos participando desse evento. É um evento que reúne, né, as maiores empresas, né, do setor mineral, e é o evento mais tradicional e relevante, né, do setor mineral brasileiro. Estamos mais uma vez online, né? Já estamos sentindo falta do contato, né, com as pessoas, nossos colegas de profissão, mas eu tenho certeza que vamos sair mais fortes, né? E em breve estaremos todo mundo junto novamente, né? Estaremos todos juntos. Os eventos online têm sido um sucesso e temos adaptado muito bem, né? A Macafer tem atuado cada vez mais forte no setor de mineração, né? E espero que a palestra de hoje, né, seja um sucesso, né? Quem vai proferir a palestra hoje é o engenheiro José Roberto, que atua no departamento técnico da Macafer no desenvolvimento de soluções na área de hidráulica, né? Todas as perguntas, né, poderão ser feitas no chat, né, e a gente vai tentar responder todas elas aí ao final da apresentação. Eu atuo aqui no mercado de Minas Gerais, né, sou coordenador técnico comercial da Macafer, na unidade de Minas Gerais. Espero que a gente consiga aí, né, esclarecer, né, e apresentar de forma bem clara, né, as soluções de descomissionamento aí na área de hidráulica, né, apresentadas pela Macafer. José, se você quiser iniciar aí, fique à disposição.
Olá, pessoal, bom dia a todos. Obrigado, Braulio, pela introdução. Meu nome é José Costa, trabalho aí na Macafé com as soluções de hidráulica e agradeço também o convite, né, esse espaço aqui para a Macafé apresentar as suas soluções e as experiências mais recentes que a gente tem vivenciado aí dentro da mineração, dentro das obras de descomissionamento, entre outras. Eu vou compartilhar minha tela, então, para a gente dar início à apresentação. Bom, espero que já esteja aparecendo a minha tela para vocês. O título é Soluções em Gabiões para Obras de Descomissionamento. E eu coloquei logo no início dessa apresentação um pequeno sumário ali, ó, alguns itens, né, que nós vamos abordar aqui na apresentação. Então, primeiro, vou me apresentar para vocês, vou apresentar um pouco da Macafé também, para quem não conhece, saber de onde ela veio, como que ela atua hoje no mercado, né? Vou apresentar soluções gerais dentro da área de mineração, então coloquei um slide ali bem resumido dessas soluções. Vou apresentar a tecnologia Polymac, que é uma tecnologia que nós temos trabalhado bastante hoje no mercado de mineração, tendo em vista as demandas que a gente tem também encontrado nessas obras, né, de mineração, nessas obras de drenagem, né? No item 5, vou entrar, então, com mais detalhes nas soluções como vertedores de barragens, canalizações periféricas, diques de sedimentação, alteamento de barragens, contenções da gravidade e contenções em solo reforçado. Então, essas apresentações essas soluções, né, que eu vou aqui passar para vocês e vou pontuando ali alguns detalhes específicos das nossas soluções em gabião, em colchão reno, em solo reforçado, em peças que podem ser içadas, né, em locais onde você tem um difícil acesso, onde você tem uma área de risco, uma ASAS, né? Então, vou apresentar em detalhes essas soluções para vocês. E no final, vou deixar também o nosso suporte, serviço da Macafé, assim como os nossos contatos também. Bom, então, me apresentando inicialmente para vocês, meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp e atuo hoje na Macafé. Próximo de janeiro eu vou fazer 12 anos na empresa, né? E hoje eu faço esse suporte técnico aos projetistas e consultores no território brasileiro para soluções de cunho hidráulico, né? Falando um pouco da Macafé, para quem não conhece, né, ela surgiu no ano de 1550, com um jovem estudante do Colégio Arte dos Ferreiros, na Itália, e ele ganhou o apelido de Macafé. Né? Macafé, em italiano, quer dizer aquele que bate os ferros. Ele trabalhava com manufaturado artístico em ferro, fazia portão de ferro, cadeira de ferro, cama de ferro, então ele ganhou esse apelido, né, na faculdade. Macafé é aquele que bate os ferros. Bom, ao longo dos anos, né, esse apelido foi virando ali o sobrenome da família. Então, em 1879, né, foi fundada a primeira fábrica da Macafé em Bolonha, na Itália, né? Ainda não atuava na área de engenharia civil, fazia ainda esses materiais de ferro. 1893, dando um pulo aqui na história, né, nós tivemos, então, a primeira obra que a Macafé colocou o pé na engenharia civil. Então, ela desenvolveu essas peças, né, chamadas gabiões, né, que é uma malha metálica preenchida com rachão, né, e essas peças foram aplicadas justamente nessa imagem, que é a proteção da margem do rio Reno, na Itália. Esse rio Reno sofreu uma ruptura em uma das suas margens e teve um desvio desse curso d'água, né? Porém, a população ajusante e as indústrias também ajusantes utilizavam essa água como recurso mesmo para sobrevivência e desenvolvimento. Como teve esse desvio do rio, eles ficaram sem água, né? Em resumo. Então, o que eles fizeram? Foi necessária uma solução para fechar essa erosão da margem, essa ruptura da margem de forma rápida, né? E que realmente tivesse um resultado ali efetivo. Então, foi criado os gabiões, né? Esses cestos metálicos na época, preenchido com um rachão. Então, a gente tem aqui a imagem, né, da obra, e nós temos também uma seção aqui dos gabiões com um preenchimento de solo vegetal no núcleo. Essa obra, pessoal, ela foi feita em 1893, porém ela funciona até hoje. Então, a gente consegue ver aqui o histórico de imagens dessa obra
desde quando ela foi finalizada até 2016, né? E ela funciona até hoje, no ano que a gente está, em 2021. A gente consegue perceber nessa mudança de imagens essa integração com o meio ambiente. E aqui é um ponto interessante também para a mineração. As soluções de gabião, colchão reno e os seus derivados, né, como eles são preenchidos com rachão, eles conseguem se integrar muito bem com o meio ambiente. Então, no estágio inicial da obra finalizada, você consegue ver o gabião, consegue ver ali as pedras, né? Ao passar do tempo, essa estrutura ela vai se integrando ao ambiente que ela foi aplicada, né? Então, como a gente consegue ver nessas imagens, olhando de longe, você não vê mais o gabião, porque ali a vegetação conseguiu se desenvolver mesmo com a estrutura. Então, o impacto ambiental foi sendo reduzido ao longo do tempo. Obviamente, pessoal, toda obra vai ter um impacto ambiental, né? Seja por corte, aterro, movimentação de terra, mas a grande vantagem aqui que a gente apresenta é que esse impacto ele vai sendo reduzido ao longo da vida útil da obra, tá? Bom, então no Brasil a Macaferri chegou em 1974 na cidade de Jundiaí, onde tem essas imagens aqui que era a localização da Macaferri. Em 2009 nós mudamos de endereço, estamos agora na cidade também de Jundiaí, porém em outro bairro, né, com um espaço maior, fabril, e também com os nossos laboratórios. Esse mapa do Brasil mostra esse quadradinho vermelho, né, que é a presença da Macaferri, a matriz da América Latina, que fica justamente em Jundiaí, no estado de São Paulo. Aqui nós temos já um mapa da América Latina, né, onde nós temos uns pontinhos laranjas, que são os centros produtivos da Macaferri, alguns pontinhos verdes, que são ali escritórios locais no Brasil, e também espalhados aí na América Latina. Olhando agora todo o mapa mundi, nós temos aí também a presença da Macaferri bem espalhada aí em todos os continentes. Bom, soluções gerais. Então, coloquei um slide bastante resumido aqui para vocês. Nós temos aqui diversas soluções já dentro desse slide. Então, nós temos no ponto 1, né, uma solução de solo reforçado. No ponto 2, uma canalização. No ponto 3, uma contenção à gravidade, né? Então, a gente consegue ver que a Macaferri expandiu o seu leque de soluções, né, ao longo dos anos, e hoje consegue atender desde obras de drenagem, reforço de pavimento, obras ambientais, obras geotécnicas, né? Então, nós temos aí soluções para diversas áreas, inclusive aqui dentro da área de mineração também, como mostra nas imagens 4 e 5, a gente consegue ver também soluções para controle de queda de bloco de rochas, revestimento de encostas rochosas, de cavas, etc. Então, só um resumo geral para vocês, para que vocês possam ter a visão, né, de que a Macaferri está atuando nessas frentes, tá? Mesmo que hoje nós vamos focar aqui nas soluções mais hidráulicas de descomissionamento. Bom, pessoal, então, preciso passar para vocês, antes da gente iniciar as soluções em si, essa tecnologia Polimac. Por quê? Porque ela dá base para as soluções, tá? Então, as soluções que nós vamos ver aqui hoje são constituídas por gabião caixa, por colchão reno, por terra mesh system, né? Então, nós precisamos saber o que são esses materiais, para depois a gente pegar esses materiais e aplicar eles na prática e transformar numa solução para um problema que a gente tem na mineração, tá? Então, conhecendo um pouco mais desses materiais, a gente consegue ver, tanto na imagem superior, que é um gabião caixa, como na imagem inferior, que é um colchão reno, que são estruturas feitas com a malha hexagonal dupla torção, como a gente consegue ver no lado direito, né, essa imagem dessa malha, né, que ela forma um hexágono, e cada ligação do arame é dupla, né, então ela tem o nome de hexagonal dupla torção, constitui essa peça do gabião caixa e do colchão reno, tá? Essas peças são preenchidas com rachão, pedra de mão, tá certo? E cada uma dessas peças vai ter uma função. Por exemplo, o colchão reno é bastante aplicado para revestimento, né? Revestimento de descida hidráulica, revestimento de canais periféricos, né? Já o gabião caixa, ele tem uma função tanto de revestimento como de contenção. Então, se você tem uma seção, por exemplo, né, de um vertedor, onde as laterais são verticais, são verticalizadas, você consegue trabalhar com gabião caixa nas laterais, porque ele vai revestir parte do perímetro hidráulico e também vai conter ali o empuxo lateral de solo, tá? Então, cada peça vai se encaixando ali dentro da sua respectiva área de atuação.
O importante destacar é que todas essas peças que são constituídas com essa malha hexagonal dupla torção, elas são constituídas pela malha, e a malha é constituída por um arame, né? Então, a gente consegue ver na imagem que é um arame que vai fazendo o traçado e constitui depois essa malha, tá? Esse arame, a gente recebe muitos questionamentos, muitas dúvidas em relação a esse material, relacionados à questão da durabilidade, da vida útil do material, se ele vai atender a obra, se não vai atender. Olha, Zé Roberto, mas aqui esse material vai estar em contato com a água, não vai enferrujar, aqui vai estar em contato com uma água que vai ter elementos químicos, não vai ter nenhum dano nesse aço, né? Vai estar exposto ao raio ultravioleta, vai estar exposto a um escoamento de alta velocidade, com detritos, com rejeito. Então, assim, hoje em dia, pessoal, as obras que nós temos, né, os materiais que vão ser aplicados nessas obras, as soluções apresentadas para esses problemas, precisam também atender essas demandas, seja mecânica de abrasão, de passar detrito no escoamento, seja de raio ultravioleta para o revestimento do arame resistir ao longo do tempo, seja agressão química, né, devido ali à água mais agressiva. Então, o material precisa resistir isso, né? Então, a Macaferri, ao longo dos anos, ela foi sempre melhorando o material, sempre foi melhorando o desempenho desse material. Então, a primeira obra do Rio Reno, lá na Itália, 1800 e bolinha, a gente tinha um nível de material, né? Tinha um nível de resistência, um nível de desempenho, porque naquela época a agressão era menor, né? Então, tudo que a gente tinha no entorno do material era favorável ali ao desempenho do material. Hoje em dia, a gente tem contaminações, a gente tem escoamentos mais velozes, a gente tem uma carga sólida, a gente tem elementos químicos na água. Então, tudo isso eleva a régua de qualidade do material. E como a Macaferri é pioneira na área, né, nós sempre estamos aí puxando essa corda, né, e melhorando cada vez mais o material. E chegamos a uma tecnologia que nós nomeamos de Polimac, né, que é basicamente um polímero de alto desempenho para proteger a nossa solução nessas aplicações, principalmente na mineração. Então, como que constitui o aço? Nós temos aqui uma camada que é a alma de aço, que é a alma desse arame, né, baixo teor de carbono. Ele tem um revestimento intermetálico, tem um revestimento metálico, né, para longa vida útil, né, para ser uma camada de sacrifício, e nós temos, por fim, essa camada final, que é a camada do Polimac, que é esse polímero de alto desempenho. Então, nós temos 4 camadas, tá? 4 camadas. Bom, aqui nós temos alguns ensaios, né, que mostram aqui o desempenho do Polimac. Então, é sabido que hoje no mercado nós temos aqui diversos tipos de revestimento, diversos tipos de aplicações, tá? A Macaferri hoje trabalha com a tecnologia Polimac, né, que é a nossa tecnologia de melhor desempenho hoje no mercado, né? E nós trabalhamos também com a tecnologia PVC, né, que é basicamente o revestimento plástico, né, mais antigo, né, que também atua hoje no mercado e atende diversas demandas, né? Mas aqui nós temos um desnível, né, um desnível de desempenho dos dois materiais, isso que eu vou apresentar para vocês. Nessa primeira tabela da esquerda, nesse gráfico da esquerda, a gente tem um ensaio de abrasão. A gente consegue ver no vídeo ali em cima, né, daquele maquinário se mexendo, que é uma ponta metálica que gera um atrito, né, nesse revestimento, nesse arame, né? E a partir do momento que ele retira essa camada de proteção e entra em contato com o aço, fecha um circuito elétrico e para o ensaio. A gente consegue medir o quê? Qual que é o desgaste mecânico, né? A resistência ao desgaste mecânico que esse aço oferece, né? E a gente tem, então, esse ensaio para o RPT, que é o revestimento polimérico tradicional, o popular PVC, e nós temos esse ensaio também para o Polimac, tá certo? O desempenho dos dois materiais é gritante, né? O Polimac ele tem ali uma resistência ao desgaste mecânico 10 vezes superior ao PVC, né? Então, por isso que nós temos um desnível, né, de performance dos dois materiais, tá? Então, o Polimac tem essa resistência maior. Por quê? Nas obras hoje que a gente tem em mineração, descida hidráulica, vertedor, nós temos muita velocidade. E nós sabemos que dentro de um escoamento hidráulico, a gente não tem só água, né? Escoamento hidráulico só com água é em laboratório, né, onde você faz controlado, mas na obra vai ter sedimento, vai ter detrito, vai ter areia, vai ter argila, vai ter pedra, vai passar uma carga sólida em alta velocidade, gerando esse efeito lixa
no arame do gabião. Então, o gabião precisa resistir, né, precisa ter um bom desempenho a esse atrito, tá? Já o segundo gráfico ali da direita, nós temos também um desempenho superior do Polymac em relação ao raio ultravioleta. Todas as obras hoje, ou vamos falar 98% das obras, vão ficar expostas, né, vão ficar ao ar livre, vão ficar expostas ao raio ultravioleta ao longo da vida útil, né? Então, essa obra, esse revestimento do arame, precisa resistir a esses raios UV ao longo do tempo, senão ele pode ficar fissurado, pode ficar ressecado e expor o núcleo, e aí você perde aquela camada de proteção. O Polymac tem um desempenho também cerca de 35% mais resistente aos raios ultravioletas, né? Quando você expõe o material, depois tenta tracionar o material, ele tem uma resistência 35% superior ao PVC de mercado. E, por fim, nós temos aqui o último gráfico, que é uma comparação química, né, de resistência química dos materiais. Então, a gente consegue ver diversos elementos químicos, ácido sulfúrico, fórmico, nítrico, etc. Tá? No eixo vertical, nós temos a concentração desses elementos, e quando você tem a coluna verde, né, quer dizer que o material suporta, sem sofrer nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de dano. A coluna amarela, ele suporta já com restrições, já começa ali a ter uma mudança, né, de comportamento do material. Acima da coluna amarela, esse material ele não é indicado para estar em contato com esse elemento químico, tá? Então, a gente consegue ver, por exemplo, pessoal, na soda cáustica, né, que é o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, o quinto elemento ali no gráfico inferior, que o PVC, qualquer porcentagem, qualquer concentração de soda cáustica num escoamento, né, de uma obra hidráulica, o PVC já não é mais indicado. Enquanto você pegar um barril de soda cáustica, colocar o Polymac lá dentro, no arame, e observar se vai ter alguma mudança, alguma perda de massa, ele não sofre, ele é inerte, né? Então, ele tem uma resistência química também superior ao que a gente tinha com o antigo PVC. Bom, então, tendo em vista aqui essa tecnologia, tendo em vista os materiais de gabião caixa, colchão reno, a gente entra agora nas soluções em si, tá? Então, essa primeira solução que eu queria apresentar, que nós fornecemos para essa obra desse vertedor em Barão dos Cocais, né? Basicamente, nós temos aqui alguns desenhos, a planta do lado esquerdo superior, então um vertedor, nós temos ali naquela mancha azul, né, um trecho inicial, uma seção trapezoidal, tá? E com uma declividade menor. Já no trecho verde, nós temos uma declividade maior, cerca de 10%, né? E no trecho cinza, nós temos uma escada dissipadora feita também com gabião e colchão reno, e nesse ponto foi revestido com concreto devido às altas velocidades que esse material estaria exposto. Então, nessa seção do lado direito, a gente consegue ver que é uma seção trapezoidal, revestida com colchão reno, então aquele gabião em formato de colchão. A gente consegue ver também algumas linhazinhas pretas aqui nas margens, né? Que são grampos de fixação, justamente para o colchão reno não escorregar no talude. Então, seções trapezoidais, quando você tem um desnível grande, nesse caso está com 5,5 metros, quando você tem uma inclinação mais forte, nesse caso está 1,5 para 1, é interessante fazer o grampeamento ali. Esse é um vergalhão de obra, né, que é grampeado ali para prender o colchão reno na margem, para ele não escorregar. Na interface do colchão reno com o solo, sempre vai o filtro geotêxtil, tá? Para a água passar, mas o solo não sofrer nenhum tipo de alteração, tá? Movimentação, erosão. Na imagem de baixo, a gente tem o trecho já do perfil longitudinal da escada dissipadora, que foi feita também com colchão reno. Nos degraus foi colocado gabiões caixas ali para dar um desnível de 1 metro, né? E os patamares foram revestidos com concreto, justamente pela velocidade elevada, né? Então, a gente consegue ver na imagem, na sequência, que o trecho da escada ele é cinza, porque foi revestido com concreto, porém o espelho, né, da escada ainda continua o gabião aparente, porque no espelho o gabião não vai receber aquele impacto do escoamento, então você consegue manter a face dele em gabião, e caso tenha alguma percolação sob a estrutura e precise ter algum alívio de polopressão, a gente tem essas faixas aqui dos degraus que justamente são drenantes e favorecem essa saída da água, tá? Então, nessa imagem a gente consegue ver uma etapa aí de execução, já a escada a jusante já quase finalizada, esse trecho com uma declividade mais forte ainda em execução. Essa já é uma imagem olhando de montante para jusante,
E nesse trecho que tem uma declividade mais forte, né, o projetista especificou algumas barreiras, alguns antepados de gabião na transversal, justamente para tentar criar uma macro rugosidade e ter uma velocidade um pouco reduzida nesse ponto, onde nós tínhamos ali uma declividade mais forte, né? Essa é uma imagem aérea, a gente consegue ver basicamente o perfil longitudinal aqui da obra, né? Então, desde o trecho inicial à direita, né, que nós temos ali o ponto de montante, com uma declividade mais fraca, cerca de 0,5%, né? Já o trecho mediano com a declividade mais forte, com esses antepados, e o trecho de jusante com a escada dissipadora revestida com concreto e uma bacia de dissipação ali logo na saída da escada, tá? Essa obra é um vertedor que foi executado aqui com gabião, colchão reno, sempre com as tecnologias Polimac. Bom, fornecemos também para uma outra obra recente em Mariana, né, que é um vertedor também de barragem. Nesse caso, foi revestido todo o vertedor com o gabião caixa, de 0,5 metro de altura, como a gente consegue ver nessa seção do corte AA, tá? Logo abaixo, a gente tem um perfil longitudinal, né, que seria ali a sequência dos degraus ali desse gabião caixa. E do lado esquerdo, a gente tem alguns detalhes, né? Nós temos um detalhe da peça desse gabião, que foi especial, né, porque ele tem uma largura de 2 metros, e normalmente essa largura de 2 metros ela é própria do colchão reno. Então, nesse caso, foi fornecido um gabião com largura de 2 metros para ter mais agilidade na execução e altura de 0,5 metro. Essas linhazinhas vermelhas são tirantes verticais, que são arames que são costurados na tampa e na base para criar um poder maior de confinamento da pedra, tá? Essa peça, então, é preenchida com rachão, como a gente consegue ver nesse detalhe 1 aqui embaixo, né? Então, a cada 1/3 da altura tem ali os tirantes, né? E essa peça finalizada, então, compõe aqui o revestimento da obra desse vertedor, que também foi feito com degraus de dissipação ao longo de toda a sua estrutura. Então, olhando uma imagem aérea, a gente consegue ver as laterais aqui revestidas com gabião, e o fundo também revestido com gabião e com os degraus de dissipação. Consegue ver uma outra imagem aérea também desses degraus. Perceba que é uma obra que você tem uma certa sinuosidade ao longo do vertedor. Bom, pessoal, entrando então em outra solução, né, voltada a canalizações periféricas, que também são executadas aí com gabião caixa, com colchão reno, né? Nós temos aqui essa obra que foi executada também em Minas, né, de um canal periférico. A gente consegue ver, então, essa planta do lado esquerdo com esse traçado do canal logo na parte norte da planta, na parte superior. Do lado direito, a gente vê a seção desse canal, uma seção também trapezoidal, né, com os taludes, as margens na inclinação de 1,5 para 1, e o fundo com 5 metros de largura, tá? O que é interessante ver nessas imagens é a presença do geotêxtil na interface do colchão reno com o solo. Então, isso é muito importante, pessoal. Gabião, solo, geotêxtil no meio. Colchão reno, solo, geotêxtil também na interface, tá? Então, nós precisamos ter a junção do gabião e o geotêxtil, tá? Se eu trabalhar só com o gabião, o escoamento consegue passar entre as pedras, acessa o solo da base com uma velocidade maior e pode criar ali um processo de erosão. Então, é importante trabalhar com o geotêxtil, fazer a aplicação correta do geotêxtil, o transpasse correto quando finalizar o rolo, não deixar nenhum buraco, nenhum vazio para a água não passar nesse vazio, né? Então, é interessante a gente sempre trabalhar com essas boas práticas, né? Essa imagem, a gente consegue ver o canal trapezoidal com colchão reno, porém, ele está sem a tampa ainda. Então, perceba que a gente tem a malha da base, aqui na margem, né, uma malha metálica ali da base, e o preenchimento com o rachão, e agora vai ser colocado, então, a tampa sobre o rachão para finalizar essa obra. Então, por isso que a gente não vê essa malha metálica em cima do rachão, tá? Bom, outra solução que a gente tem trabalhado também no mercado são os diques transversais. Então, nós temos aqui um trecho, né, com uma certa declividade, e a presença dos diques em gabião favorece justamente amortecer, né, segurar um pouco esse impacto dessas ondas que podem ser criadas aí por algum escorregamento, por algum escoamento, né? E justamente pelo fato do gabião ser permeável, né, ele permite com que a água passe por ele, mas o sedimento fique retido a montante, tá?
Então, a gente também forneceu para uma obra em Brumadinho, para um dique transversal. Então, nessa imagem, a gente consegue ver o dique transversal, nesse trecho de aplicação, né? Esse dique ele foi feito com os gabiões caixas, né? E na base do dique foi feito um revestimento também com colchão reno, justamente pelo fato de que quando a água passasse, né, por cima do dique, essa água, esse escoamento geraria ali uma queda nesses degraus de dissipação e impactaria a base, né, o pé do nosso dique. Então, para não ter nenhum tipo de solapamento na base, para não ter nenhum tipo de erosão nessa base, foi revestido também essa base com colchão reno e, obviamente, abaixo do colchão reno, um filtro geotêxtil para proteger ali o pé da estrutura. Aqui a gente consegue ver que essa obra ela foi complementar a uma obra anterior, né, que era uma estaca prancha. A gente consegue ver logo na direita ali da imagem, onde estão ali os operários, nós temos uma estrutura transversal em estaca prancha, porém essa estrutura sofreu ali um certo deslocamento ali horizontal, uma certa rotação, então precisou de uma estrutura complementar. Nesse caso foi feito com um gabião caixa. Esse gabião caixa que constitui, no caso, esse dique transversal, forma um peso, né, ele trabalha a gravidade, tá? E esse peso ajuda nesse anteparo, ajuda a manter estável essa primeira obra de estacar prancha. Então, com isso, foi consolidada essa obra, foi feito esse reforço nessa obra, justamente com a aplicação aqui do gabião, sendo trabalhado como dique transversal. Outro ponto importante, pessoal, que vocês conseguem ver nessa imagem, algumas placas de madeira, né, alguns gabaritos de madeira. É interessante que na execução do gabião seja feita essa execução com auxílio desses gabaritos, tá? Então, basicamente, quando você vai preencher uma peça de gabião caixa, tá? É colocado essa placa, essa chapa, esse gabarito de madeira na face do gabião, enquanto é feito o preenchimento da peça. Por que isso, pessoal? Para a gente ter um acabamento retilíneo na face do gabião, né? Não ter aquele acabamento de péssima qualidade, né? Um gabião torto, um gabião deformado, não. O processo de execução, né, vai dizer muito como vai ficar o aspecto final da obra. E para esse aspecto ficar positivo, né, tanto esteticamente como em desempenho, é importante seguir esse passo a passo aí, de execução de forma correta, tá? O gabião, o colchão reno, esses materiais não são materiais que exigem uma mão de obra muito qualificada, uma equipe bem treinada, inclusive a Macaferri se predispõe também a ir até o local da obra, fazer um treinamento com a equipe, né, acompanhar esse início de colocação das pedras, de amarração, né, justamente para que a obra saia ali com o desempenho adequado. Então, para isso, nós precisamos nos atentar nessa etapa de execução. E uma das etapas importantes é trabalhar com esse gabarito, justamente para o acabamento final da peça ficar adequado, tanto esteticamente como em desempenho, tá? Nessa imagem, a gente consegue ver que, além do dique transversal, que foi executado ali com o gabião caixa, nós tivemos também as proteções laterais, né, feitas com o gabião caixa, que protegeram ali a fundação da ponte, né, logo a jusante. Então, nós temos todo esse trecho aqui composto pelos gabiões, como a gente consegue ver nessa imagem já com a obra praticamente finalizada, né? Bom, outra solução que nós temos também trabalhado no mercado são peças que podem ser feitas num local seguro, né, preenchidas e montadas num local seguro ou num local de fácil acesso, né? E após essa confecção da peça, esse preenchimento, essa costura, ela pode ser içada até o local de aplicação. Então, nesse caso desse alteamento da barragem de Nova Lima, que a Macaferri forneceu essas peças especiais, que se chamam Cube Rock, né, que é um derivado aí do gabião caixa, né, nós tivemos aqui esse cenário. A montante, uma barragem que passaria por um processo de descomissionamento, e a jusante, uma outra barragem, né, a qual foi feito esse alteamento, porque se tivesse alguma ruptura, alguma onda de cheia, esse alteamento estaria ali sendo utilizado para receber esse impacto da onda, né, e receber todo esse escoamento ali de rejeito. Então, nós temos aqui esse alteamento da barragem de jusante feito também com essa peça Cube Rock. Como funciona essa peça, pessoal? Nessa imagem aqui embaixo, a gente tem ali a peça do Cube Rock, um desenho, né? Ele é basicamente
uma estrutura similar ao gabião caixa, porém ele vem com uma barra de aço sob a peça, abaixo da peça, e essas tiras poliméricas, né, para içamento. Tá? Então, é feito o preenchimento do material com rachão, pedra de mão, é aplicada uma densidade de tirantes, né, aqueles arames que eu comentei com vocês, que aumentam o poder de confinamento da peça, né? Esses arames no Cube Rock é utilizado com uma densidade bastante superior ao próprio gabião, né? E depois essas tiras poliméricas são usadas para fazer o içamento, então, da peça. Na imagem de cima, a gente consegue ver uma seção transversal desse alteamento, tá? Então, logo na parte superior aqui do alteamento, né, tem uma passagem ali, que é um acesso ali para essa barragem. A estrutura em verde é composta pelo Cube Rock, e nós temos uma linha amarela ali entre as peças, que é um filtro geotêxtil, tá? Então, no projeto foi necessário, né, trabalhar com essa camada de geotêxtil no meio da estrutura, justamente para, se houver, né, essa onda de impacto, todo o material sólido ficaria contido atrás da estrutura e a água ali poderia percolar pela estrutura. Então, nós temos essa solução que foi aplicada. No lado direito inferior tem uma imagem também da peça já montada. Então, aqui a gente consegue ver o pátio, né, onde foi feito as montagens das peças, justamente pelo motivo que, na área de aplicação, né, nós tínhamos ali, basicamente, uma área de risco, justamente por estar logo à frente, né, de um dique de montante. Então, era requerido, né, que essa obra fosse uma obra rápida e também com pouca mobilização humana, né? Então, por isso que foi feita toda a montagem, todo o preenchimento, toda a costura das peças nesses pátios aqui, né? A gente consegue ver ali tanto um estoque de fardos de peça de Cube Rock, como as peças já montadas, tá? E aí nós temos, basicamente, a aplicação dessas peças como alteamento, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos a crista desse dique de montante, né? E nós temos aqui a estrutura de Cube Rock já sendo içada, e no meio da estrutura a gente consegue ver ali uma manta, né, de filtro geotêxtil, que é justamente aquela manta que a gente viu na seção transversal também, tá? Então, esse alteamento está sendo realizado camada por camada. Aqui é uma imagem aérea que a gente consegue ver também o posicionamento dessas peças, né, olhando de cima, e também consegue visualizar que essas peças também conseguem ser conformadas, né, conformadas com trechos curvilíneos, né? Então, nós temos uma curva que também está sendo executada com a mesma peça do Cube Rock. Bom, outra linha de soluções que nós atuamos também são as contenções da gravidade, né? Então, nós trabalhamos com as peças em gabião caixa, que vai formar basicamente esse peso, né? E vai resistir aos empuxos aqui de solo. Esse gabião caixa, ele trabalha com uma seção normalmente, né, com a largura de crista 1 metro, e a cada 1 metro de profundidade nós alargamos ali 1.000 metros de base, né? Então nós teremos 1, 1,5, 2, 2,5, até 4 metros de altura, segue basicamente essa proporção. Obviamente, né, tem que ser calculado e verificado a estabilidade da estrutura. Na interface do gabião com o solo, filtro geotêxtil, né? E a cada 20 metros ao longo da contenção, nós temos esses contrafortes, que é uma linha de peça, né, que vai entrar ali no solo, na sua margem, no seu solo, né, para criar essa ancoragem ali da peça do gabião com o próprio solo, né? Essa obra também foi fornecida pela Macaferri, né? Então, uma contenção à gravidade em gabião, né? Nós temos aqui uma altura bastante relevante, 8 metros de altura, dentes externos na base para distribuir melhor essa tensão na base, e aqui uma foto já mostrando o perfil longitudinal dessa contenção e escalonamentos ao longo da estrutura de 0,5 metro ou de 1 metro de altura. Aqui uma segunda imagem mostrando também a obra ainda em execução, né, sendo realizada aí com as peças de gabião caixa. E por fim, pessoal, nós temos as soluções de solo reforçado. Então, basicamente, nós temos camadas de reforços dentro do solo, né, onde a junção do solo compactado e essas camadas de reforço ou atração geram um bloco reforçado. E isso gera uma estabilidade também no maciço. Para essas peças, nós trabalhamos muito com a peça Terra Mesh System, que é esse desenho que a gente vê ali em cima, né, que é uma peça frontal
que é preenchida com pedra rachão, e que essa mesma peça tem uma cauda de reforço, que é uma cauda de reforço metálico da malha hexagonal dupla torção. Então, aqui a gente consegue ver que, no caso do gabião caixa, nós temos uma inclinação de 6 graus na face, né? Agora, no terra mesh, nós temos as peças retas, porém, com espaçamento de 10 centímetros a cada camada vertical. Então, se nós pegarmos uma linha média, né, da face do terra mesh, nós temos também os 6 graus, porém, sem inclinar a peça, né? Então, deixando ali alguns deslocamentos de 10 centímetros. Nesse vídeo, a gente consegue ver e entender assim, de forma bastante clara essa aplicação do terra mesh como uma estrutura de solo reforçado, tá? Então, aqui no corte, né, da encosta, do talude, nós temos ali uma solução também de drenagem na base da estrutura. Então, nessa animação foi feito ali um laço de brita drenante, envelopada com um filtro geotêxtil, com um tubo perfurado ali na ponta, né? E nesse caso foi utilizado um reforço adicional, que é uma geogrelha, é um reforço polimérico à tração. Então, foi estendido o rolo da geogrelha, foi posicionada a peça do terra mesh, essa peça foi preenchida com o rachão, já tem uma cauda de reforço, é colocado atrás da peça uma manta, né, o geotêxtil, né, não tecido, em contato do terra mesh com o solo, e aí começa, então, a se compactar essas camadas de solo. Então, justamente a junção do solo compactado, a interação desse solo com as camadas de reforços, né, nós temos ali um bloco reforçado. Então, para alguma cunha de ruptura acontecer no meio desse bloco, essa cunha tem que romper reforço por reforço, e aí nós aumentamos o fator de segurança, tá? Bom, nós fizemos também o fornecimento para esse britador em Alto Horizonte, em Goiás, né? Então, aqui a gente consegue ver que foi uma estrutura que foi utilizada também com a geogrelha, que é o reforço polimérico. Do lado direito, a gente tem a seção transversal, né? E nós temos aqui diversos tipos de reforço. Então, na base, onde nós temos uma tensão maior, nós trabalhamos com reforço de 300 kN por metro. Na parte mediana da seção, trabalhamos com WG, né, geogrelhas, MacGrid de 200 kN por metro. E na parte superior, onde a tensão ainda é elevada, porém menor, né, do que a tensão da base, nós trabalhamos com geogrelhas de 150 kN por metro. Então, a gente consegue ver a montagem das peças do terra mesh sobre a geogrelha, aqui o preenchimento dessas peças com o rachão, e perceba que nós temos ali os gabaritos de madeira na face da estrutura, para manter a face retilínea, e aqui nós temos já a obra finalizada, né, ou quase finalizada, desse britador em solo reforçado. Bom, para a gente finalizar e dar uma olhada também nas perguntas, pessoal, então nós temos aqui o suporte da Macaferri, que conta, né, com visitas técnicas dos nossos engenheiros às obras, né, algum ponto que você tem aí um problema que queira receber uma opinião, uma sugestão, uma solução da Macaferri, nós podemos nos deslocar até vocês, até as obras, visitar e fazer todo esse suporte técnico também, sem custo nenhum, né? Então, isso daqui não é um serviço, é um suporte gratuito da Macaferri. Temos também um outro suporte gratuito, que é a nossa central de estudos, tá? Então, dentro da central de estudos, que fica em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo, nós temos aqui diversos profissionais que trabalham com a parte de desenho, com a parte de especificação, com a parte de dimensionamento, com a parte de relatórios, né? Então, é um suporte técnico que nós oferecemos também para os projetistas que atuam aí na parte de mineração, de infra e outras áreas, né? Então, aqui eu só destaco o seguinte, pessoal, a Macaferri, ela não faz projeto, né? Nós não somos projetistas e não temos interesse em ser projetista. A gente tem interesse em apoiar os projetistas, apoiar os clientes, né? Mas isso aqui é um estudo de viabilidade, é um orçamento que a gente consegue fazer, uma estimativa de quantidade, alguns detalhes que a gente já tem em AutoCAD, né? Então, tudo isso é um suporte gratuito, né, que vocês podem utilizar também na Macaferri, mas não é um projeto. Normalmente, nós fazemos esse suporte direto para o projetista, né? Então, fazemos esse apoio, ou para o cliente final, nesse nível de estudo, né, para ter uma estimativa ali de uma solução, tá certo? E, por fim, pessoal, nós temos também alguns softwares disponíveis no nosso site, tá? Então, se você entrar na macaferri.com, você vai ver, /br, você vai ver lá um espaço para você fazer download, né, de ferramentas, de softwares gratuitos. Então, no lado esquerdo, nós temos um software
chamado Macra Studio, que é um software voltado a seções hidráulicas de canal, e do lado direito nós temos um software que é o Galak Win, que inclusive sofreu uma atualização recente, né, onde nós conseguimos ali trabalhar também com a estrutura, analisando-a como tensão deformação também, tá? Bom, pessoal, então é isso. Agradeço a atenção de vocês. Ficam aqui os meus contatos, né? Então, meu e-mail, j.costa@macafr.com, o meu celular, que eu tenho um WhatsApp também nesse celular, e tem os contatos do Braulio também, né? Então, eu fico em Jundiaí, né, e atendo a parte de projetos aí nível nacional. O Braulio fica em Minas, né, e está focado aí para atender o mercado também de mineração. Tem os contatos do Braulio aqui também, b.rodrigues@macafr.com, e o celular do Braulio também com o WhatsApp. Então, caso os senhores precisem, né, de algum apoio da Macafr, alguma visita, algum material técnico, catálogo, manual, software, treinamento, né? Tudo isso a gente oferece gratuitamente para o mercado, né? Então, aproveitem esse suporte da Macafr, uma empresa que já está há mais de 140 anos no mercado, já consolidada, já com soluções testadas pelo tempo, né? Consolidadas também ao longo do tempo, né? E está disponível aí ao alcance de todos, né? Ter contato conosco, somos acessíveis aí a essas questões, né? Essas demandas, e estamos aí à disposição de todos que precisem aí de alguma solução que nós atuamos hoje no mercado. Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos, obrigado aí pela exposibilidade também pelo espaço, tá? E agora a gente vai dar uma olhada um pouco nas perguntas para tentar responder o máximo de perguntas aqui até o nosso tempo final. Bom, chegou uma pergunta aqui voltada à produtividade, tá, pessoal? Então, a pergunta é o seguinte: qual que é a produtividade esperada para a aplicação de uma montagem e aplicação, tá? Bom, o que acontece, pessoal? Depende muito essa produtividade, né, da quantidade de equipes que você vai ter na obra, né, e da qualidade dessa equipe, tá? Então, vou passar aqui para a ordem de grandeza, tá, pessoal? Então, na ordem de grandeza, é cerca de 5 metros cúbicos, tá, por dia, cada operário consegue desenvolver. Tá? Então, se a gente tem uma equipe com 5 operários, a gente teria 25 metros cúbicos de gabião pronto, né, por dia. Tá? Obviamente, no começo da obra, né, essa produtividade ela pode ser um pouco mais baixa, que o pessoal que não tem, às vezes, experiência, né, demora um tempo maior, e aí, conforme a obra for andando, essa produtividade vai sendo acelerada também. E, obviamente, se você precisar de uma produtividade maior, né, de um tempo ali de execução de obra menor, mais reduzido, por alguma janela que você tenha que executar essa obra, você consegue também colocar mais equipes, tá? Então, você trabalha com uma equipe fazendo uma ponta do gabião, uma outra equipe fazendo a outra ponta, então você consegue ali também ter várias frentes de trabalho para a mesma obra e, com isso, multiplicar essa produtividade e reduzir o seu tempo de execução, tá certo? Vamos ver outra dúvida aqui. Como são tratadas as possíveis deformações quando a peça for içada? Olha, pessoal, aqui possivelmente seja referente à peça Cube Rock que eu apresentei para vocês, né? Por quê? A peça Gabião Caixa, a peça Colchão Reno, a peça Terra Mesh System, né? Que são algumas soluções que eu apresentei, elas são feitas em loco, né? Então, você coloca ela no local, né, você levanta as paredes, faz o preenchimento com rachão, coloca o tirante e aí você consegue seguir com a obra. Já a peça Cube Rock, que eu acredito que seja referente a essa pergunta, é aquela peça que você monta ela no local seco, no local seguro, né, executa ela, faz o preenchimento com rachão, executa o tirante, costura e depois você issa essa peça, tá certo? Então, a pergunta é relacionada a possíveis deformações. O que acontece? Essas peças de Cube Rock, elas precisam ser executadas com uma densidade de tirantes, né, a qual foi especificada. Então, uma comparação do gabião caixa com uma peça de Cube Rock, na peça de Cube Rock nós temos uma densidade de tirantes muito maior do que na peça de gabião. E o tirante, ele favorece justamente isso, né, com que as faces do gabião elas fiquem compactas, elas fiquem confinadas. Tá? Se eu diminuo a quantidade de tirante, né, se eu não coloco a quantidade correta, se eu tenho um tirante que não foi bem ajustado, aí eu perco o poder de confinamento e aí eu posso ter ali, então,
um certo distanciamento dessas faces, tá? Então, o primeiro ponto é essencial a gente trabalhar com a quantidade de tirantes correta, né, para que a gente tenha ali um bom desempenho desse material. Outro ponto importante, pessoal, em relação às arestas, né? Então, as arestas, elas são costuradas do Cube Rock, do gabião e das outras peças também. Então, nós temos hoje 2 formatos para fazer essa costura. Tanto a costura convencional, como arame, que você faz a costura na aresta, em todas as arestas do gabião e do Cube Rock, né, com arame na mesma composição da malha, tá, seguindo ali todo o detalhe de costura. Ou nós temos também um equipamento, né, que é uma Spenax, parece um revólver, onde você aperta o gatilho e ele faz uma união, né, cria ali um anel de união, e esse anel ele é colocado a cada X centímetros ao longo da aresta, tá? Então, esses cuidados são essenciais, trabalhar com o preenchimento com gabarito, trabalhar ali com a costura bem feita, trabalhar com a densidade de tirantes, né? Com tudo isso, você tem uma redução ali muito grande dessas possíveis deformações que podem acontecer, tá? O Cube Rock, ao longo do tempo, assim como outras peças içadas, foram sofrendo algumas modificações também. Então, nas primeiras revisões do Cube Rock, o içamento era feito na malha, né? Então, o nível de deformação era muito elevado, né? Agora, como nós temos uma barra de aço sob a estrutura com uma tira polimérica, nós conseguimos reduzir bastante também esse nível de deformação, tá? Se você colocar a peça Cube Rock, uma peça próximo da outra, né, e tiver ainda algum distanciamento, nós aconselhamos que você junte as 2 arestas das peças vizinhas e faça mais algumas conexões dessas peças, para que elas possam trabalhar de forma monolítica, né? Ou seja, é uma peça próxima da outra, ainda ficou um certo espaçamento, tentar juntar ao máximo essas peças, juntar as arestas das peças e fazer a conexão, seja pelo Spenax ou seja pela costura convencional. Dessa forma, você tem ali as peças que são fragmentadas, mas quando aplicadas no local ali da obra, elas vão trabalhar de uma forma monolítica, tá certo? Então, pessoal, acho que é isso. Espero que eu tenha respondido aí as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida e quiserem nos enviar, a gente fica à disposição de contribuir aqui também com a nossa experiência, tá? Lembrando que esses materiais todos que eu apresentei hoje, tanto para a parte hidráulica, a parte mais geotécnica, né, que nós vimos ali a contenção à gravidade, contenção em solo reforçado, são trabalhados hoje no mercado com a tecnologia Polymac, tá? Essa tecnologia, passei um slide, acabei não detalhando esse ponto também, ela já consta, né, dentro da norma NBR 8964. Então, dentro dessa norma, que especifica ali o arame que vai compor a malha hexagonal para gavião, né, nós já temos dentro da norma, no escopo dessa norma, no detalhamento, que esse arame pode ser revestido com o PVC convencional de mercado, que eu já apresentei para vocês e mostrei o desnível do Polymac e o PVC, e também com polímeros que cumpram com as funções do PVC, porém, que sejam iguais ou superiores, como é o caso do Polymac, tá certo? Outro ponto importante para a gente lembrar aqui, pessoal, é o seguinte, a gente tem feito, né, nesse período de pandemia, né, principalmente que nós estamos aqui nessa versão online aqui do Exposibran, nós temos feito desde 2020, quando começou ali esse tempo, né, de pandemia, nós fizemos aí diversos treinamentos, né, online também para as empresas que atuam no mercado de mineração, tá? Então, empresas da parte de projeto, empresas na parte de execução, né, empresas que atuam diretamente nesse mercado. Então, a gente faz um treinamento que nós nomeamos ali de Web Training, tá? Para a empresa em específico. Então, se você atua no mercado de mineração e quer se aprofundar em alguma dessas soluções que eu apresentei, ou outras soluções que a Macaferri atua no mercado, quer receber os nossos softwares, quer receber treinamento do software, como utilizar o software, como evitar erro no software, como fazer o dimensionamento, como aplicar a solução, detalhes, né? Se você quiser se aprofundar, né, nós temos esses modelos de web training disponíveis também, tá? Então, nós podemos fazer esses treinamentos direto aí com a empresa onde você atua, tá? O treinamento leva em torno aí de 1 e meia no máximo, né? Então, a gente consegue já expor de uma forma mais aprofundada para vocês. Esse treinamento não tem custo nenhum, ele é gratuito e é mais um suporte da Macaferri. Assim que eu comentei com vocês, né, suporte na obra, visita na obra, suporte em desenhos, em estudo e também suporte em treinamento, tá?
Então, essas áreas que a Macafé desenvolve no mercado são áreas que a gente faz realmente, tem essa presença, né, ali próximo do cliente, justamente porque a gente tem essa expertise do dia a dia, de trabalhar com as soluções, né, e muitas vezes no dia a dia de vocês, o gabião, o colchão reno vai ser uma fatia da pizza, né, uma pequena preocupação dentro de outras que vocês têm dentro de um projeto ou de uma obra, né. Então, a gente gosta de contribuir sempre, né, com essa fatia nossa, que é a nossa experiência diária, para que a gente possa agregar nos projetos e nas obras, e no final, essa obra ter um bom resultado, ter um bom desempenho, tá certo? Então, fica também disponível para vocês esses treinamentos de Web Training que a Macafé tem desenvolvido tanto no ano de 2020 e nesse ano de 2021, né? Algumas empresas já voltaram no modelo presencial, outras ainda não, então nós estamos seguindo também com esses treinamentos aí disponíveis para todos que precisem também ou queiram se aprofundar nessas soluções, tá certo? Então, pessoal, já esgotou o nosso tempo, fica o nosso muito obrigado mais uma vez a vocês pela participação, pelas dúvidas, tá certo? Os nossos contatos já foram compartilhados com vocês, caso vocês tenham alguma necessidade de algum apoio, alguma demanda, ficamos à disposição dos senhores para podermos aí apoiá-los aí futuramente, tá bom? Muito obrigado, então, pela atenção, muito obrigado pelo espaço aqui na Exposibran e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.